Olá pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre um problema sério de saúde que está afetando a vida de milhares de pessoas pelo mundo, inclusive também aqui no Brasil. E eu vou ler aqui um ponto de vista que saiu aqui na Folha Universal, que foi escrito por Patrícia Lages, que é jornalista e escritora. Então, nesse assunto aqui ela vai abordar essa questão, que se chama, o ponto de vista aqui tem o título de Como o excesso de prazer se tornou fonte de infelicidade. Então, às vezes, vai se falar aqui que às vezes esse excesso de prazer causa infelicidade às pessoas. E isso é ruim, isso é mal. Então, isso não pode ser estimulado, nem encorajado, nem incentivado a ser feito em tempo algum. Porque se qualquer pessoa pratica algo que provoca a sua própria infelicidade, a sua própria tristeza, o seu próprio desânimo, sua própria solidão, digamos assim, isso é mal, afeta a pessoa. Então isso é algo nocivo para a saúde física e mental da pessoa, e psicológica também. Então, esse excesso de prazer não pode ser estimulado por ninguém. Você não deve fazer isso, nem eu, nem ninguém. A menos, é claro, que a pessoa queira ser uma masoquista, digamos assim. Provocar más consequências em si mesma. Ou em si mesmo. Enfim. Então, isso é errado. E um ser humano consciente, prudente, sábio, inteligente, sensato, não vai querer provocar isso contra si mesmo. Porque as consequências disso são terríveis. Então, para mantermos o nosso corpo, alma e espírito longe dessas más consequências que são geradas através desse excesso de prazer, é preciso evitar. Procure algo mais saudável que vai beneficiar a sua vida, de modo geral. Existem muitas coisas saudáveis por aí que você pode praticar, que vão trazer um bom resultado para a sua vida. E é isso que tem que ser estimulado cada vez mais, que as pessoas procurem isso. E não coisas que aparentemente vão dar um prazer momentâneo, mas esse prazer momentâneo vai gerar infelicidade depois. Vai gerar um vício, no qual a pessoa vai querer sempre mais e mais e mais, e aí vai se complicando cada vez mais a saúde da pessoa. Então agora é hora de entendermos isso, porque tanto você como eu temos que ter uma vida saudável, física e psicologicamente falando. Evitar certas coisas que não vão contribuir em nada para a nossa saúde. Pelo contrário, vão só nos deixar doentes, viciados, querendo mais aquilo que vai gerar mais infelicidade em nossas vidas. Então, é preciso entender isso hoje. E o objetivo desse ponto de vista aqui é esse, esclarecer sobre essa questão. Porque, como vai dizer aqui, existem milhares de pessoas no Brasil e no mundo, em outros países do mundo, sofrendo desse mal. Porque elas procuram... Por que as pessoas procuram isso? O erro está aí. Mas o objetivo aqui é se curar desse mal. Ainda há tempo das pessoas retornarem à sensatez, e quando elas retornarem à sensatez, elas vão cair em si, percebendo que isso é um erro. E é isso que tem que ser visto agora. As pessoas têm que entender isso, têm que se conscientizar disso agora, enquanto ainda há tempo. Então, eu vou ler esse texto aqui e eu espero que a leitura desse texto possa ajudar alguém ou várias e várias pessoas por aí. Então, eu vou ler aqui esse texto, que é o ponto de vista, que tem o título de Como o excesso de prazer se tornou fonte de infelicidade. Então, o texto começa assim, ó.
Segundo a doutora Anna Lembke, psiquiatra e professora de medicina de adicção da Universidade de Stanford, na Califórnia, Estados Unidos, o aumento pela busca de recompensas imediatas, os chamados estímulos compensatórios, tem deixado a sociedade moderna cada vez mais infeliz. Ora, já dá para perceber que isso é um erro. Se existe alguma coisa deixando a sociedade cada vez mais infeliz, já dá para ver que isso é errado. Então, a pessoa não pode continuar praticando esse algo errado que está tornando ela infeliz. É hora dela procurar algo mais saudável que vai deixar ela mais feliz. Vou continuar aqui, ó. Em seu livro Nação Dopamina, porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar. Lembke cita que a dopamina, conhecida popularmente como hormônio da felicidade, funciona como uma espécie de medidor do sistema de recompensa do cérebro e que, quanto mais dopamina uma experiência proporciona, mais viciante ela se torna. Então, qualquer vício que a pessoa pode ter é errado. E, principalmente nesse caso aqui, mais errado ainda. Então, é preciso evitar esse vício. Você tem que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Qualquer pessoa em sã consciência tem que fazer isso hoje. Para o seu próprio bem, para o seu próprio bem-estar. Então, é isso que tem que acontecer. Vou continuar lendo aqui, ó. Vivemos na época de maior abundância da história e, com a chegada dos smartphones, ganhamos amplo acesso a tudo que traz prazer, como comida, compras, entretenimento, sexo, drogas, etc. Para a psiquiatra, esses dispositivos atuam como fornecedores de dopamina digital de forma praticamente infinita, transformando o que seria apenas uma ferramenta tecnológica em uma fonte de felicidade instantânea. Se você ainda não descobriu sua droga preferida, ela logo estará em um site perto de você, afirma Lembke. Então, pessoal, o uso dos smartphones, dos telefones celulares, tablets, computador mesmo, onde o acesso a isso é muito fácil, o acesso a esses estímulos que fazem com que a dopamina possa levar você a ter esse prazer instantâneo, digamos assim, isso pode ser pode se tornar um vício frequente, do qual a pessoa perde o controle. E ela vai querer sempre mais, porque quanto mais ela usar a tecnologia para atingir esse prazer, que para ela na hora vai ser algo bom, isso vai estimular ela a querer mais e mais, de forma que ela vai ficar insaciável nesse tipo de coisa, sempre querendo mais. Ela vai ter uma cegueira de entendimento tão grande que só vai querer ver isso na sua frente, vai querer sentir esse prazer dia após dia. Só que isso vai produzir infelicidade. O resultado dessas coisas vai produzir infelicidade na pessoa. Esse é o grande erro do qual nós temos que nos livrar agora, se quisermos viver uma vida saudável. Vou continuar lendo aqui, ó. Usando a oniomania, compulsão por compras, como exemplo, vemos que, com as lojas online, a experiência do consumo ganhou camadas extras de prazer. As, entre aspas,
Pílulas de felicidade começam com a euforia de decidir o que comprar, continuam durante a expectativa da entrega e chegam ao clímax com a abertura do pacote. Não é à toa que os vídeos de unboxing, abertura de caixa, se tornaram tão populares nas redes sociais. Então, até mesmo uma coisa meio que assim simples pode ser algo viciante, como é o que ela falou aqui agora. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Isso pode provocar muitos males para a pessoa. Esse vício constante pode gerar maus resultados na vida da pessoa. E é isso que tem que ser evitado. Tem que ser evitado por você e por mim. Como pessoas conscientes, não podemos nos deixar dominar por esse tipo de coisa. Mesmo que pareça lícito, mas esse algo lícito pode provocar coisas nocivas em sua vida. É aí que mora o perigo. Estima-se que 3% da população brasileira sofra com a doença, um percentual 3 vezes maior do que nos Estados Unidos, levando mais de 6 milhões de pessoas ao endividamento e, em alguns casos, à falência financeira. Isso porque, como acontece com qualquer tipo de vício, a euforia que ele proporciona, frequentemente confundida com felicidade, acaba cada vez mais rápido e, para receber uma nova dose de prazer, é preciso repetir a experiência com uma frequência cada vez maior. Então, um abismo vai chamar outro abismo. Um vício vai chamar outro vício. E você vai ficar nesse ciclo vicioso, dia após dia, aumentando essa bola de neve em você mesmo. Você vai aguentar esse peso fatal, mortal, terrível, que vai te prejudicar, vai trazer infelicidade para a sua vida. Aí, quem vai arcar com as consequências disso é você mesmo, ou eu mesmo. Se cada pessoa hoje se deixar envolver, se enredar por essas coisas, as consequências serão terríveis. A saúde humana vai piorar. A pessoa vai ficar doente, fraca, viciada nesse tipo de coisa. Então, por conta disso, que é algo terrível demais, não podemos aceitar esse tipo de coisa em tempo algum. Prazer instantâneo e fuga do sofrimento. Segundo Lembick, a busca desenfreada por prazer instantâneo representa, ao mesmo tempo, uma fuga do sofrimento, pois as pessoas estão perdendo cada vez mais a capacidade de tolerar desconfortos, até mesmo em suas menores formas. Constantemente procuramos nos distrair do momento presente, nos entreter, afirma a doutora. Então, tem pessoas usando isso como fuga, como subterfúgio, como algo que é usado para a pessoa se sentir viva. Se chega a esse ponto, já está notório que isso é um mal que infelizmente afeta a pessoa. Afeta o corpo, a alma e o espírito da pessoa. O modo de pensar, de falar e de agir dessa pessoa vai girar em torno dessas coisas que vão trazer para ela uma felicidade instantânea, mas depois disso isso vai se tornar um vício que vai trazer infelicidade para ela, da qual ela não vai conseguir sair por si própria. Ela vai ter que procurar um médico, um psiquiatra, um psicólogo para resolver esse problema. Talvez tenha que usar remédios, enfim. É isso que vai acarretar
más consequências para essa pessoa. Se ela insistir nesse erro, isso é um erro, pessoal. É hora de acordar e perceber isso agora. Ainda há tempo. Se você está viciado nisso, nesse tipo de coisa, é hora de acordar, é hora de cair em si, cair na real. Perceber o erro no qual você está afundando e sair disso aí. Sair desse erro é algo que você tem que fazer. Retornando à sensatez para se purificar totalmente desses erros viciantes que não vão produzir algo de bom em sua vida em tempo algum. Agora eu vou continuar lendo aqui. Está escrito assim, ó. Tanto as distrações quanto a fuga do presente são bem fáceis de perceber no nosso dia a dia. Afinal, tem sido cada vez mais comum a necessidade de se repetir quase tudo o que é dito ou que haja inúmeros ruídos em qualquer tipo de comunicação. A impressão que se tem é que boa parte das pessoas, embora estejam com o corpo presente, estão com a mente ausente. O assunto é complexo e envolve diversas áreas da ciência. Porém, considerando o que se sabe hoje em dia sobre dependência, pode-se afirmar que, na balança entre prazer e sofrimento, a prática prolongada de todo tipo de vício pesa mais para o lado do sofrimento. Então, pessoal, isso sempre vai pesar para o lado do sofrimento. E quem vai sofrer esse sofrimento é você mesmo, ou eu, ou qualquer pessoa que foi envolvida por isso, que se deixou envolver por isso, de forma que esse vício se tornou algo imprescindível para ela, algo necessário, algo que ela vai querer buscar isso incessantemente todos os dias. É uma escravidão para a vida da pessoa. O vício a escraviza a esse ponto. Esse é o grande erro, do qual as pessoas têm que perceber agora esse mal que está afetando milhões de pessoas, como já foi lido aqui. Sobre isso, a psiquiatra afirma: nosso ponto de ajuste hedônico, prazer, muda conforme nossa capacidade de vivenciar o prazer diminui vou ler de novo. Sobre isso, a psiquiatra afirma: nosso ponto de ajuste hedônico, prazer, muda conforme nossa capacidade de vivenciar o prazer diminui e nossa vulnerabilidade ao sofrimento sobe. Ou seja, o mundo de hoje é um imenso paradoxo, onde a busca desenfreada por recompensas, prazer e felicidade adoeceu grande parte das pessoas, tornando-as viciadas, dependentes e infelizes. O mundo precisa reaprender a enfrentar o sofrimento e a desintoxicar-se de recompensas instantâneas para, enfim, poder desfrutar de um pouco mais de felicidade. Então, pessoal, é hora de se purificar desses erros. É hora de se purificar dos erros pelos quais muitas pessoas estão viciadas, trazendo para si mesmas infelicidades, más consequências gravíssimas, que afetam a vida da pessoa de forma geral. Então, fica aqui esse alerta para as pessoas, porque tanto você como eu estamos expostos a isso. Estamos deixando que essas coisas nos viciem e tragam para nós más consequências que não são saudáveis em tempo algum. Então, esse alerta é importante para as pessoas hoje. Eu espero que todos entendam isso. E agora, a solução é buscar uma saída disso. Cabe a você fazer isso, cabe a mim fazer isso. Para que assim possamos viver uma vida saudável,
longe de qualquer vício que tente nos escravizar para tornar a nossa vida infeliz. Então, essa é a mensagem de hoje que eu queria deixar aqui. Eu espero que todos entendam isso. Em nome de Jesus, amém.